Seja muito bem-vindo ao Pode Sonhar, um podcast para você chamar de seu. Eu sou a Jan. E eu sou a Cacau. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, essencial, eu diria. Sai da bolha. Eita. Vamos falar de ambiência? Vamos, tô pronta. Mas antes disso, roda a vinheta. Time, vocês já sabem que nós temos alguns combinados e a gente não pode ir pro conteúdo sem reforçar eles. Então, fique bem claro que você é o nosso convidado para comentar nos nossos comentários, tanto no Spotify, tanto no YouTube, todo o insight que você tiver durante esse podcast. Então, fique à vontade. Essa casa é sua, essa mesa é sua. Lembrando que tá rolando um tal de um sorteio aí. Bem lembrado, hein, de Jean? um voucher na Sonho dos Pés ou na Sapatela para você usufruir dos nossos produtos, ficar bem por dentro aí das nossas novidades das nossas lojas. E para participar, basta comentar, que a gente vai tirar o comentário aí da caixinha, ver quem vai ser sorteado, comentário premiado. Mais interessante e o mais importante, não é comentar por comentar, é comentar de fato um conteúdo que acessou teu coração. Um insight durante esse conteúdo, de fato, aquilo que bateu doeu aí, você pegou que é teu. Coisa linda. Mas não só comentar, né, Cacau? Acho que vale muito vocês compartilharem, a gente compartilhar com quem esse assunto vai fazer sentido. Eu conto com você para expandir a nossa comunidade. Exatamente, compartilhar nos seus stories, com seus amigos, no grupo da faculdade, no grupo do colégio. Fique à vontade, compartilhe e vamos democratizar esse conhecimento. Boa, coisa linda. Gente, antes de ir para os nossos conteúdos, vocês sabem que nós temos nossos patrocinadores oficiais. Sim. Sonho dos Pés e Sapatela. Então, nossos ouvintes têm 50... Que isso? 50 não, Catarina? 50 não, que Diego me mata. São 15% de desconto no nosso site. Então, gente, aproveite o nosso cupom. Sim. 15% do Pode Sonhar. Dependendo, né, do engajamento, né, de vocês, vai que um dia, sim. por sorte, a gente consiga aí alguma coisa 50%. Mas por enquanto é 15%, eu conto com você pra honrar esses 15%. Bora lá. Aproveita. Coisa linda, Cacau. Já começamos, né, nos divertindo bastante. E vamos falar exatamente sobre isso, sobre mesa, sobre relacionamento, sobre as pessoas que nos cercam, que nos acompanham. E aí, nossa provocação é sai da bolha. Você vai entender, eu vou te explicar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero começar com uma frase que me atravessou quando eu ouvi. E eu lembro que foi uma frase que eu ouvi, adivinha onde, né? De Jerônimo Temel, que amo e admiro muito. E essa frase diz assim: nós precisamos ouvir percepções que abalem as nossas convicções. Uau! Eu vou repetir. Nós precisamos ouvir percepções, ou seja, outra perspectiva, outra opinião, que abalem as nossas convicções, o que está estruturado, o que é muito bem claro pra gente. Mas por que isso? Né? É bonito de falar, bonito de ouvir até, mas é muito difícil de viver, né, Cacau? É muito difícil, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com o diferente. De ser contrariado mesmo, de ser contrariado. Né? E de fato de entender que a perspectiva do outro, que a opinião do outro, que a decisão do outro pode ser melhor do que a perspectiva que você está tendo naquele momento, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E o que isso tem a ver com mesa, né, Cacau? Primeiro, antes de tudo, eu quero contextualizar aqui. O que é mesa? Mesa, basicamente, eu gosto muito de usar esse termo, eu sempre falo nos nossos treinamentos. Gente, fiquem à vontade, treinamento é mesa, o time já até completa. Por quê? Porque é sobre interação. É sobre a tua vivência contribuir para a minha vivência. É sobre as tuas dores também serem as minhas. Nós, independente... Isso não é uma escolha, né? Nós nascemos para viver em comunidade. Nós nascemos para ser... Nós somos seres relacionais. Né? Nascemos para viver, para ter alguém do nosso lado.
Então, o que eu quero te perguntar aqui, eu quero que você se lembre disso, e esse termo vai ser um pouco comum nesse podcast, né? Ambiência. Ambiência é basicamente o ambiente que você vive, o lugar que você vive, né? Se você está ouvindo e você faz parte do nosso time, o teu setor é o teu ambiente, a tua loja é o teu ambiente, a tua família, o ciclo de amigos que Sim. você tem. São algumas das mesas que você senta, né? Então, mesa é o convívio, a relação. Exato. É o vínculo que você constrói. Exatamente, é o vínculo que você constrói. E, cara, tem uma reflexão que eu aprendi sobre mesa, que quando a gente vai olhar pro viés da educação, para uma sala de aula, Sim. o professor tem a mesa do professor e o aluno tem a mesa do aluno. E o professor se coloca ali naquele lugar de ensinar em pé e o aluno sentado. Quando a gente senta em mesa, e eu como educadora, eu sou a maior fã de roda de conversa, Sim, de algo mais intimista, porque mesa a gente se coloca num lugar também de troca, né? De aprender, porque todo mundo tá sentado no mesmo lugar, Exato. do mesmo tamanho. Lógico que eu sentar do lado da Janine ainda sou pequena. Tô falando de estrutura, mas no sentido de quando você coloca, se você se coloca num lugar de mesa, você se coloca ali disponível para troca. Sim. E a gente, quando a gente fala de treinamento, a gente fala de troca de conhecimento, a gente também se coloca muito nesse lugar de trocar mesmo. De trocar, né? De fato, não sou melhor do que você, Exato. estou aqui também para aprender. Perfeito. Então, tá claro para todo mundo esse contexto de mesa, né? Esse contexto de vínculos, são as relações que nós construímos. Então, o primeiro bloco, eu quero falar sobre o perigo das mesas que validam tudo. Eita. Que tudo cabe, que tudo se concorda, que tudo vai estar certo. Não vai ter confronto, não discorda, não tensiona, mas quando você levanta, adivinha o que acontece? Quando você levanta dessa mesa, basicamente podem discordar por trás de você. Por quê? Porque não querem perder o vínculo por causa do desconforto. Uhum. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para você é: cuidado com as mesas que concordam com você o tempo inteiro, porque no final do dia, talvez, ela não esteja concordando tanto assim quando você se levanta dela. Sim. E não são mesas que estão fazendo você crescer, são mesas que acolhem a tua criança interior. Exato. Porque é muito confortável você estar numa mesa onde você não é confrontado, onde todo mundo pensa igual. Mas na realidade o mundo não é assim. Não é assim. Ninguém, a vida não é as a pessoas Disney. Exatamente. E a Jana até trouxe isso num encontro com gerentes, que a gente não deve ser a uniformidade... É diferente da unidade. Exato. Né? E assim, a mesa, ela deve ser um lugar onde tem pessoas diferentes. Isso, com opiniões diferentes. Com opiniões diferentes. E que precisam dessa forma se construir. Quando eu trouxe isso pro nosso ponto de encontro, né? Nosso encontro gerencial. Eu nem tava, mas eu ouvi falar que foi muito bom. Eu falei sobre exatamente a diferença, muito simples, né? A diferença de unidade e de uniformidade. A unidade, você pode pensar diferente de mim, mas nós estamos construindo algo juntos aqui. Nós estamos indo para a mesma direção, para o mesmo propósito, nós queremos a mesma coisa. A uniformidade você só pode estar nessa mesa se você pensa igual a mim. Senão, levante-se dela. E não é sobre isso. Não é. Né? Mesa assim não se constrói. Né? Então, eu quero muito que você reflita mesmo. Porque se você está numa mesa que valida tudo, possivelmente você tem esse vício de estar certo o tempo todo, de não querer ser contrariado, de estar numa defensiva e não saber lidar com opiniões que são diferentes da sua. Então, às vezes, a pessoa até discorda de você, mas por você não saber lidar, por você levar pro lado pessoal, e aí, ó, vide aí um outro podcast o episódio anterior. O episódio anterior, eu acho que... Ou posterior, né? Ou posterior, a gente ainda não decidiu. Tu viu que eu fiquei ali na dúvida, eu vou falar que é anterior. No episódio, vem aí o episódio. Vem aí o episódio. Mas o episódio que a gente fala justamente sobre os 4 princípios, né? Os 4 combinados, compromissos. Fala exatamente isso, sobre nós não levarmos as coisas pro lado pessoal. Então, obviamente, nessa mesa precisa haver maturidade para haver construção, para ver, cara, Cacau, não concordo com essa tua perspectiva. O que eu acredito é isso e isso, você não acha? Sim. Racionalizando, a gente vem por esse caminho. Você não pensa assim? Talvez ali vai haver embate, mas vai haver construção no final do dia. Exato. E a gente é muito mais fácil não ser confrontado e não confrontar.
Óbvio, né? muito mais Concordar. agradável. Muito, no sentido de até evitar de desagradar alguém, no sentido Aham. de criar uma revolução, um embate, Sim, né? Mas como isso é necessário, né? Muito. As revoluções que a gente vai entender por gente, Revolução Industrial, Revolução Protestante, Sim. tudo nasceu de alguém que cara, questionou. falou, isso não é bem assim, Uhum. né? Existe outra forma. Exato. E lógico que gera uma crise, porque todas as revoluções geraram uma crise, Uhum. mas geraram uma construção, geraram Perfeito. um novo caminho. E isso também fala até do one-on-one que eu tive com a Jan, que é da forma de falar também. Sim. Porque você pode discordar Perfeito. e tem até aquele ditado, eu posso xingar sua mãe, mas com elegância e você nem percebe que eu xinguei. Você nem vai saber. Exatamente. No final do dia, isso aconteceu. Mas é você saber também discordar e saber se colocar de uma forma educada, de uma forma cordial, com respeito e verdade. Perfeito, coisa linda. Gente, o ponto é que isso mede até a maturidade da mesa, né? Eu acho que o corporativo, pelo menos, me ensina muito isso. Quanto mais madura a mesa, mais as pessoas vão discordar e entender que não é nada sobre o lado pessoal. Não é nada sobre você. Exato. Sabe? É sobre a ideia. A gente está aqui defendendo ideia, a gente está aqui defendendo... Para no final de tudo, nós estamos construindo algo, nós queremos a mesma coisa. E isso, gente, não é só sobre o corporativo, tá? Mas é dentro da tua loja mesmo, que também, né, fala de um fundamento ali corporativo, mas é na tua vida. Sabe, aquela amizade que você sabe que tá fazendo uma coisa errada, meu Deus, voltou pro ex de novo e você não discordou. Você passou pano. Você passou o pano, foi rosa com brilho. Amigo de verdade, é isso que eu falo. Amigo de verdade não fala o que o outro quer ouvir. Não fala. Fala o que precisa ser dito, confronta, tem conversa difícil. Óbvio, né? Tem momento pra tudo, né? Eu normalmente sou o tipo de amizade que, se a pessoa quer o aconchego, comer sorvete na pote. Cara, eu não sou muito essa pessoa. Não sou. O tipo de amizade, a gente precisa entender isso também. Obviamente, quando eu sei que a pessoa precisa de acolhimento, eu vou acolher. Mas é entender que dentro dessa mesa precisa haver a pessoa do acolhimento, mas precisa também haver alguém que te confronte, alguém que fale, olha, eu vou abalar a tua perspectiva agora, pra gente construir isso junto. Então, o ponto é, ambientes que não geram atrito também não geram crescimento. Janine, mas eu também na minha vida pessoal também só quero falar. Só quero fofocar. Cara, mas no final do dia você precisa entender. Essas pessoas que estão ao seu redor, elas, e mesmo que seja vida pessoal, mesmo que seja relacionamento, precisa ver o viés de crescimento. Sim. A vida só tem uma direção. Ou você cresce, ou você diminui. Ou você retrocede, ou você fica na média. Exato. Não tem escolha. Ô, Jean, e assim, o poder da ambiência é de fato tangível, sabe? E eu vou trazer 2 exemplos assim da minha vida. Eu tava conversando com o Lucas isso ano passado e ele tava numa mesa de almoço, almoçando com o pessoal dele no trabalho. E ele falou, Cacau, eu fiquei constrangido, porque todo mundo ao meu redor tava falando de algum esporte que tava fazendo. E eu não tava fazendo nada. E aquilo me gerou uma indignação, tipo, cara, eu preciso movimentar. Perfeito. E teve um Reels que eu vi uma vez que, cara, fez total sentido e, assim, se aplica muito. Eu sempre vou achar muito distante ganhar 10 mil reais. Até conviver com pessoas que ganham 10 mil reais. Isso aí. Eu vou achar super distante ler um livro por mês. Até andar com pessoas que leem um livro por mês. Eu vou achar super distante ver pessoas que se exercitam todo dia. Até caminhar com pessoas que exercitam todo dia. Perfeito. Daí você vai elevando o seu nível. E eu falo isso, eu sempre falo isso com a Jan, e é muito real. Como a presença dela, a postura dela nos toca, né? Antes de entrar na Sonha, eu treinava, sei lá, uma vez por mês. Não tinha compromisso com treinar. E a Janine treinava ali todo dia. Quando eu fui vendo, caraca, sabe aquela pulguinha, aquele... sei lá, aquele bicho que te pica e tu fica, não posso ficar parado. No sentido de, tipo, cara, eu achava uma utopia você trabalhar CLT e treinar. Não, isso aí não... Mas não.
Você tem que É se possível, adequar. É né? possível. Eu acho que a mesa mostra isso, o quanto é possível. Exato. Mostra E hoje, que dá acesso, né? exatamente. Hoje eu não treino todo dia, mas eu já treino 3 vezes por semana. E, cara, eu Já saí... faz a sua série. Já faço a minha série, que eu confio dela. O chat lá. O João, nosso personal, ele adora. Mas eu já tenho até motivação, porque eu comecei a conviver com alguém que faz. Sim. Né? Cara, se você se... E você sempre vai ter duas óticas na vida. Você pode se botar sua régua lá embaixo para pessoas que fazem menos. Ou Pra botar você se sentir melhor também com isso. Exatamente. Aham. Pra você se sentir melhor É. ok, não, mas fulano não faz, então tá tudo bem. Sim. Ou botar sua régua em cima porque fulano chegou nesse lugar. É isso. E não no nível de comparação de adoecimento, mas no Mas nível de... esse ponto que eu ia tocar. Aham. Existe sim, gente, uma comparação que nos eleva. Exato. Sabe? A comparação, ela nunca pode. Você tem duas nivelar. escolhas, olha isso, né? A comparação, você pensa que tá aqui no meio. Na medida que você se comparou, ou você tá se rebaixando, nossa, eu sou tão ruim nisso, cara. Como é que fulano? E aí você vai criando outros sentimentos, como inveja, como. E aí, cara, é ladeira abaixo. Exato. Ou você se coloca, cara, se essa pessoa também tá fazendo, entra trabalha no mesmo lugar que eu, e consegue também, eu também posso conseguir. Sim. Sabe? Eu também. E aí você vai se elevar a esse padrão também. Lógico que se levar dentro das suas individualidades. A gente tá falando que Óbvio, ninguém gente, vai ser óbvio. igual a ninguém. E ninguém é melhor do que ninguém Exato. nesse sentido. É uma questão de perceber as possibilidades e momentos de vida. Exato. Porque a mesa, por exemplo, a nossa mesa lá, o nosso time é uma grande mesa, cada um vivendo em um momento de vida, mas que um vai possibilitando ao outro, né? Um já casados, outros namorando, outros solteiros. Não, e Jean, um exemplo claro, um terminando psicologia, outro começando, outro se matriculando, né? A gente... E isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque o nosso time, a maioria ali, né? Falando, generalizando, mas a maioria tinha o sonho de se tornar psicólogo. E aí eu e Cacau já estávamos na faculdade quando nos conhecemos. O Matheus quase se formando, uma outra pessoa já... Então, é muito interessante porque isso vai instigando aí. A Dai foi que se matriculou, começou... Tami tá quase lá. A Tami falta um fiozinho pra gente colocar ela pra fazer psicologia. Por quê? Porque a gente vai incentivando, encorajando o sonho um do outro. Porque a gente vai mostrando que é possível. Exato. Né? Então, eu acho que a ambiência, a mesa que nós nos sentamos, tem poderes que nós não temos ideia do quanto influencia na nossa vida. Então, esse é um grande ponto, assim. Se o nosso ambiente não nos desenvolve, nós estamos nos protegendo, mas na verdade nós estamos nos escondendo do nosso futuro. E esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente reflita aqui nesse podcast. Essa mesa que eu me sento combina com a pessoa que eu quero me tornar? Então, acho que essa é a pergunta que coroa esse podcast mesmo, né? E aí eu venho de um termo de admiração, que é um termo no latim, uma palavra no latim que fala mirar para. Ou seja, a pessoa que você convive, para mim, a base, antes do amor, é a admiração. Sim. Antes da gente se relacionar de forma profunda em amar, a gente admira. Seja amigo, seja marido, namorado, enfim, a gente precisa admirar antes de tudo. E entender que se nós estamos nos relacionando com amizade ou, enfim, qualquer tipo de relação, interação, vínculo, nós precisamos entender que aquela pessoa constrói algo pra gente. E mais do que tudo, o que aquela pessoa representa, eu estou mirando para aquilo. E aí, será que a mesa que você senta, você admira essas pessoas? Mais do que tudo, você se tornaria elas? Você se tornaria quem você admira, quem você senta ao lado, quem você divide a mesa? Porque se a resposta for não, tem alguns questionamentos que você precisa fazer. E já vem muito daquele ditado, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Boa. Né? Não sei se você vai falar dele hoje na frente. Boa. Mas de fato, e a gente não tá falando no sentido sobre descartar pessoas. Isso, cara. Mas sobre Sobre ser seletivo de quem você dá a honra de andar do seu lado e quem você vai abrir seu coração. E mais do que tudo, a configuração da mesa. Sim. Porque assim, Janine, percebi que essa mesa que eu me sento, cara, só tem fofoca, só fala um mal do outro, só fala do passado, só...
sabe, é uma mesa autodestrutiva. Mas Sim. eu amo essas pessoas. Isso. E aí o ponto é, cara, o que você vai fazer com isso? Porque você ganhou um nível de consciência agora. Aham. Você ama essas pessoas a ponto de permanecer destruindo junto com elas o seu próprio futuro? Exato. E aqui fica no lugar de, cara, eu posso ser amiga dessa pessoa, mas ela não precisa ser minha amiga. E como é isso? Eu sempre, eu às vezes cito isso, porque tem pessoas que a gente vai ser a amiga da pessoa, onde ela vai abrir o coração dela e a gente vai dar conselho, mas que quando eu for buscar conselho, talvez eu não busque com ela. Entendeu? Boa. Porque a gente tem princípios diferentes, a gente acredita em coisas diferentes, a gente quer chegar em lugares diferentes, mas que não deixa de ser uma amizade. Sim. Mas o quanto você abre o coração pra ela e o quanto ela abre esse coração pode ser medidas diferentes. Total. Entendeu? Sem Perfeito. sem tirar o acolhimento e o carinho. Mas o quanto você, de fato, acha que naquele conselho vai te dar sabedoria mesmo, né? Perfeito. Eu me lembrei de uma frase que uma vez a gente, lá no time, nós refletimos sobre isso. Quando você faz uma pergunta pra alguém, você basicamente tá perguntando como aquela pessoa fez pra chegar lá. Então, no sentido assim, cara, você tá pedindo um conselho amoroso pra alguém. Aquela pessoa reflete uma vida amorosa a qual você admira? Então, cuidado pra quem você pergunta, cuidado pra quem você pede conselhos, porque nem sempre aquela pessoa vai agregar pra vida que você de fato quer ter. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de meta, de entrega, de resultado, cara, as coisas são muito evidentes, porque o resultado ele não mente. Mas quando a gente fala de vida, é um pouco mais complexo, né? Sim. Porque nem sempre que o que vendem pra gente é de fato. Né? Então, é importante que a gente consiga compreender, time. A gente não tá preso em nenhuma mesa. Mas também é importante que você seja um agente de transformação Sim. para a vida daquelas pessoas. Se você ganhou esse nível de consciência, como eu vinha falando, perceba, confronte os seus amigos, confronte essa mesa e fala, cara, a gente precisa mudar nossa pauta. Cara, será que faz sentido pro nosso cargo? Será que faz sentido para a pessoa que nós somos e queremos nos tornar falar sobre isso, falar dessa forma? Será que faz sentido? Por que a gente está falando de pessoas? Por que a gente não está falando dos sonhos, das nossas ambições? Por que a gente precisa se calibrar? Sim. E nem sempre isso vai ser aceito. E aí, se não for aceito, eu acredito muito no conceito de ofereça paz. Se não aceitaram, retire e vá embora. Vá construir em outro lugar. Levante-se dessa mesa. Levante-se da mesa. Se é uma mesa que mais te destrói do que constrói a sua vida, o seu futuro. E aí o ponto é, Janine, como é que eu saio dessa bolha? Como é que eu estouro essa bolha, então? Primeiro ponto, busque mesas que te desafiam. Gente que te confronta, gente que não passa a mão na tua cabeça, gente que te estica e, primeiro, esteja pronto para isso. Sustente o que você pediu. Sim. É muito importante que, na medida que você falou, galera, olha, qualquer coisa discorda de mim, aí a pessoa discorda de você, cria uma confusão, um barraco sem fim. Como é que pode? Não dá. Pode. Uma coisa. Sustenta seu querer. Sustenta seu querer. Mas é importante que você busque mesas que te desafiam, mas que você esteja pronto internamente e se treinando ali para não levar para o lado pessoal, para entender que as pessoas estão querendo o seu bem, estão querendo construir ali junto com você, que nem sempre é sobre você, mas é sobre a ideia que você trouxe. Então, esteja pronto, mas busque mesas que te desafiam, que te confrontam. Segundo ponto, desenvolva um desconforto intencional. Se tudo que você escuta te agrada, tem alguma coisa errado. Sim, e eu lembrei muito do podcast, inclusive do Jerônimo, que a gente até comentou antes. Cara, como a gente precisa ampliar a nossa mente para de fato sair da bolha. Verdade. Né? Eu penso de uma forma política. Cara, eu vou seguir fulano que pensa de uma forma diferente para ouvir a perspectiva dele, que pode agregar na minha. E até para eu fundamentar a minha teoria, eu preciso saber o diferente. É muito interessante a gente falar sobre a cultura do cancelamento também, né? Porque a cultura do cancelamento é no sentido de... Teve um corte aqui, tá, gente? Só pra dar um contexto, teve um corte que a gente falou algo mais sensível. E aí... Mas a gente quer trazer sobre
o quanto que a cultura do cancelamento não nos permite mudar de ideia. Exatamente. Mudar de ideia sobre a pessoa, sobre uma música, sobre um conceito. Exato. Então, se, por exemplo, A Boca Rosa foi cancelada. eu ia falar Carol Conká. Gente, Carol Conká e a Boca pessoa Rosa, nunca sim. mais pode validar a Carol Conká, porque um dia, há 7 anos atrás, ela errou. Exatamente. Sabe? E eu entendo, há todo um contexto, mas o quanto que por muitas vezes nós, pela mesa que nós convivemos, pelo que é falado ali dentro, é como se fosse uma piscina, sabe quando você era criança? E aí na piscina, todas as crianças se juntavam pra fazer uma rodinha em um sentido só. Aí daqui a pouco tava todo mundo, não precisava nem mais nadar. Ia só nesse sentido. Sabe assim? Sim. Deu pra entender? Beleza. É basicamente no sentido contrário a esse. É basicamente perguntar, mas gente, será que é bem assim? É isso tudo? Será que é isso tudo? Será que é isso mesmo? Exatamente. E eu acho que isso constrói muito mais, mas vai além do sistema, vai contra o sistema, Exato. vai contra tudo que as pessoas estão falando naquele momento. A gente deixa de se permitir conhecer algo, a gente deixa de se permitir construir algo por causa da perspectiva do outro. Por causa da perspectiva do outro, por causa e do viva preconceito a internet, né? do outro. Ai, que maravilha. Exatamente. A internet é uma grande mesa. E como o pessoal fala que mesa. E é uma bolha também. É uma boa. Nossa, e inclusive, até trazendo esse conceito da internet, eu fui pesquisar esse tema no TikTok, né? Porque agora eu sou da geração TikTok. Mas gente, me abriu o TikTok, eu também tinha horror. Mas hoje, TikTok Shop ainda não comprei. Mudei de ideia. Exato, Não mudei de ideia. Eu te aviso logo, não compra no TikTok. Mas eu botei saia da bolha no TikTok, no buscar. E aí o primeiro conteúdo que trouxe foi saia da bolha dos 200 visualizações. E aquilo já me trouxe outra link na minha mente, né? Porque quando você sai da bolha das 200 visualizações, você abre pra bolha do sair do seu mundinho, das pessoas que discordam. Que discordam de você. Que vai pra quem discorda de você. Perfeito. Que vai pra pessoa que não tinha que não tem insight. a mesma vivência com Exatamente. você. Cara, muito interessante. E aí você tem que estar pronto, né, pra ouvir julgamentos e percepções que abalam as suas convicções. Exatamente. A internet é uma grande amostra disso, né? O pessoal chama o Twitter de que eu não lembro. Se alguém lembrar, eu acho que é de grande... Não é grande julgamento, sabe, Lu? É algo bem próximo disso. Mas como se de fato fosse o juiz. A internet se torna o juiz e aquela pessoa, ela tem liberdade pra falar o que ela quer. Grande júri? Grande júri, eu acho que é tipo isso. Mas tem uma pessoa... nessa linha. Mas... E a pessoa... nem se implica também no que o outro vai sentir, simplesmente só fala, né? Gente, a gente tá aqui refletindo sobre todo o nosso contexto de vida. Mas eu quero aterrissar, principalmente assim, pro nosso time. Galera, a gente tem um sonho. Nós temos uma ambição. E a nossa mesa também precisa revelar isso. Sim. As nossas conversas também precisam revelar isso. As nossas conversas precisam estar coerentes. A mesa que a gente senta precisa estar coerente com o nosso cargo, com o nosso sonho, com o cargo que nós queremos ocupar. Precisa estar coerente com... o teu mood board dos sonhos, sabe assim? Sim, cara, às vezes a gente se minimiza muito por conversas que não nos levam a nada, por conversas vazias. Cuidado com a fofoca, cuidado com o disse-me-disse, sendo muito direta ao ponto. Principalmente os nossos times de venda, sabe? Às vezes a gente entra numa loja, a gente sente um clima... E aí, daqui a pouco, a gente vai conversando e vê que é tanta fofocada, é tanto disse-me-disse. Contamina, né? Um time que tá se autodestruindo. Sim. E eu não digo isso só do nosso time. Eu já trabalhei em muitas lojas de varejo e que é sempre esse contexto. As pessoas estão convivendo o dia inteiro, né, gente? Sim. É normal ter uma coisa ali ou outra. Salão de beleza, Meu escola, Deus do céu. Toda instituição tudo tem que gente. convive, né? Há um vínculo muito forte. O ambiente de trabalho como um todo. Tomem cuidado. Exato. Sejam coerentes com o que de fato nós queremos ser como pessoa. Sim. E aí, indo pro ponto 3, né? Filtre o que você consome. Você vai ouvir uma coisa ali, outra aqui. Mas, cara, nem sempre você tem que dar a corda. Você tem que realmente tirar suas próprias conclusões. Tira ali, sai desse meio. Exato. Conversas também são conteúdo. E conteúdo transformam e formam a tua mentalidade. 4, tenha coragem de se posicionar. Eita. Tenha coragem. Exige muita coragem. Coragem, como a Cacau trouxe, é respeito com verdade. Um valor pra gente aqui dentro.
tenha respeito na forma, mas não abra mão da verdade. Não abra mão do que é. Não abra mão da realidade. Dos seus princípios, sabe? Porque eu acho que Sim, a sede por pertencer... Ai, boa, Cacá. A sede por pertencer muitas vezes minimiza quem nós somos. A gente Sim. deixa... Anula. Anula a nossa essência, anula os nossos princípios. E, cara, tem até uma música da Manu Gavassi, você vê o nível. Ela fala, ser de verdade tem um preço e eu sempre pago. Porque Boa. é de fato isso, né? Então, para você trazer a sua verdade, você vai ter que pagar esse preço. Perfeito. Né? Então, não bote num lugar maior o pertencer quando diminui a sua individualidade e negligencia os seus princípios. Não, e diminui o seu tamanho também. Exatamente. Eu digo isso até... Nossa, essa frase é muito interessante, porque quando a gente, principalmente num papel de liderança, a gente senta na mesa do time, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber a hora de sair. Sim. Porque, querendo ou não, a gente precisa entender que a liderança é solitária e não tem como abrir mão disso. Time, pra gente finalizar esse podcast, eu acho que ficam grandes provocações aqui pra gente, né? Sim. Sempre tem às vezes tem alguma área da sua vida que você tá numa mesa que te satisfaz muito. E ainda tem esse ponto, né? Pra mim, a melhor mesa que você senta é aquela que você é o mais burro. É o que você menos contribui, inclusive. Porque é que você mais aprende, né? Eu lembro de uma oração que eu fiz mesmo há um tempo atrás. E eu falei, cara, eu quero muito não saber nada, sabe? Não, eu quero sentar numa mesa que eu não sei de nada. Eu quero me sentir por menor mesmo. Porque eu sei que é assim que eu vou conseguir construir o futuro que eu quero. E aí, gente, sustentar essa oração não é mole. Literalmente não é mole, assim. Mas é muito gratificante. Então, é muito importante que você não queira se sentar nas mesas para falar mais, para saber mais. Ou só para caber ali. Ou só para caber. Ou só para... Nossa, tem algo muito importante. Para ser fiel a uma história, né? Sim. Para ser fiel ao que foi construído. Sim. Eu já ouvi frases, inclusive, né? Que fazem muito sentido com isso. Que é... Nem sempre a gente consegue evoluir no ambiente que a gente cresceu. Uau, muito Porque bom. nem sempre respeita o que a nossa nova versão. Sim. O que isso quer dizer? Às vezes, essas pessoas, né, que você cresceu, elas não vão respeitar os novos hábitos, as novas práticas, vão ficar querendo te lembrar. Mas você nunca foi disso. Por que agora você acorda cedo pra treinar? Por que agora você tá comprando carro, tá se achando, né? Tá. Cara, então são coisas que fazem você se questionar. Que muitas vezes ainda das pessoas mais próximas. Mais próximas. E não é, gente, não entendam que é maldade, né? Não, mas é o que tem pra dar. Exato. Então perceba, tem mesas que de fato você precisa se levantar por amor. Sim, exatamente. Pra respeitar o vínculo que foi construído, inclusive. Exato. E por amor próprio também. Sim, e tem uma frase que eu cresci ouvindo da minha mãe, né? Que é: seja influenciador e não seja influenciável. Sim. Quando questionar, tá treinando, tá emagrecendo tomando manjaro, tá agora quer estudar, agora tá acordando cedo. Cara, influencia outra pessoa e não seja influenciável pelo aí cenário. Começa a gerar questionamentos. Nossa, mas será que isso é errado? Será que crescer é errado? Exato. Será que ter ambição é errado? Eita, dá um podcast aí. Será que prosperar é errado? Cara, cuidado com os questionamentos que esticam você para o lugar que às vezes foi tua origem. Sim. Às vezes a maioria de nós veio do nada. Veio do absoluto nada. E nem sempre as pessoas que viram a gente crescer respeitam isso. Sim. Nem sempre as pessoas que viram esse estirar, né? Tipo, caraca, do nada cresceu na vida, do nada emagreceu, do nada só Deus sabe do nada, né? O dia após dia ali. Mas pra pessoa é do nada. Então, levante-se da mesa que você sabe que você precisa levantar por respeito a você e por respeito a essas pessoas, por respeito a essas relações. E levante-se dessa mesa. E por respeito mais ainda pelo seu futuro. Exato. Né? Mais do que tudo. Exatamente. E até usando de novo a frase, se tudo que eu te disser nada te servir. Boa. Eu acho que o que mais me tocou nesse podcast é pensar
a mesa que eu tô hoje me leva pro futuro que eu quero ter? É isso. Eu isso. acho que- Essa é a provocação. Fica aí com essa, gente. Pensa aí. Pensa aí. Mas, gente, eu acho que essa provocação é a que valida todo o conteúdo que a gente trouxe aqui pra você. Eu quero que você reflita, leve e compartilhe esse podcast com as suas mesas, para que todos os seus amigos, seus parceiros, sua família perceba talvez o que é semeado um na vida do outro. E eu não tenho dúvida de que esse conteúdo vai fazer você sair da bolha e você crescer como você merece, construir o futuro que você deseja. Um beijo, até a próxima. Beijo, time!